Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do Orquidário Dar Orquídeas. Eu sou Luiz Matos, conhecido no meio orquidófilo como Maloca. Hoje vamos apresentar um vídeo de uma viagem que fiz à cidade de Americana, visitando o Orquidário Americano do meu amigo Luiz Francisco Bordion. Não é simplesmente uma visita a um orquidário ou mostrar as instalações. É isso, mas é muito mais um papo de orquidófilo. Muitas conversas sobre espécies diferentes, sobre iluminação, sobre substrato, dicas de cultivo. Foi muito agradável o tempo que eu passei com o Bordion lá, como sempre é. Ele é um grande amigo e um grande orquidófilo, com mais de 35 anos de experiência e conhecimento. Aproveite bem o vídeo. Ele ficou um pouco longo, mas tem dicas do começo ao fim. Você vai passar a observar várias espécies brasileiras, espécies estrangeiras, as dicas de cultivo, algumas características de cada planta. E para um bom cultivo, você tem que conhecer a planta que você escolheu para cultivar. Ali tem dicas sobre ludmaniana, gaskeliana, triane e outras monofoliadas. Tem sobre cattleya valkyriana, scleriana, velutina, stanhopea, sophronites, várias espécies que o Bordion cultiva. Nós conversamos sobre os meios de cultivo que ele tem, tipo de substrato, condição de luminosidade, etc. Além de mostrar algumas belas orquídeas que ele tem lá no showroom dele à disposição de todos. Espero que você goste do nosso vídeo. Deixe uma força, acione o sininho, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe com os amigos. Espero que você aproveite muito o bom bate-papo que eu tive com o Bordion. E lembre-se, orquidofilia, além das plantas, também é bom para a gente fazer amizade. Cultive orquídeas e semeie amizade. Um grande abraço. Olá amigos, chegamos ao Orquidário Americana. Eis aí o nosso amigo Luiz Francisco Bordion. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Orquidário Americana. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, doutor Luiz? Vamos dar uma voltinha? Dois Luiz. Sempre gente boa. É isso aí. Vamos conhecer agora o Orquidário Americano. Por onde você quer começar? Pelo showroom? Pode começar aqui pelo showroom. Aqui é um espaço que a gente mantém as plantas em exibição para o pessoal que vem visitar, e também a gente faz as lives aqui, faz a fotografia e a divulgação das plantas que já estão em ponto para venda. As plantas que estão para venda ficam aqui expostas e a gente vai fazendo live durante a semana. Tem o grupo de transmissão que a gente vai ofertando as plantas que tem à venda. Nossas plantas Época de... espaciais. Agora nós estamos em floração de valquirianas e trianes, né? Que é a época forte agora, começa a triane, e as valquirianas já estão desde abril já florindo e vai ao mês de junho agora e julho florindo. Depois de julho entra a ludmaniana. Nós também somos bem fortes em ludmaniana. O Orquidário Americano é especializado em espécies. Nós não trabalhamos com híbridos, trabalhamos com espécies especiais. Aqui eu canto para foto, que está sempre caprichando lá com a Elô, caprichando nas... É Luísa, minha filha, que ela toma conta dessa parte de operacionalização, administra a parte de vendas, né? Não é com ela a parte de ficar tirando fotos e as funcionárias dela aqui. Pezinho de romã tem quantos anos, hein? Esse romã já tem uns 10 anos. Quando foi fazer as estufas, o cara queria cortar esse pé de romã, eu não deixei não, porque é maravilhoso. Concordo com você. Vamos dar uma volta nas estufas? Vamos às estufas, na área de produção. Então a gente tem aqui 1.300 metros de estufas em produção. E nós vamos entrar agora na parte que é a parte de quando a gente estaqueia as plantas e deixa para elas abrirem, ficarem bonitas para ir para a parte de showroom. Então aqui seria um pré-showroom, né? Onde elas ficam, as menininhas ficam em botões, estaqueando, arrumando, acertando, para que seja bem fotogênica e que para vocês possam ver a qualidade real das plantas. Muito legal isso aqui. E você adotou definitivamente o toco de Sansão, né? O Sansão aqui é uma coisa, nós somos uns pioneiros em Sansão e dá muito certo, principalmente em valquirianas, que elas adoram
Qualquer valquiriana, qualquer espécie, qualquer gênero, elas gostam muito de madeira, né? E Sansão do Campo foi uma grata surpresa, que ele tem pouco tanino e as plantas enraizam muito bem nele. E eles ficam plantados desde o frasco até a floração. E aí depois é só aumentar o tamanho do Sansão. A gente usa várias formas de cultivo, o Sansão puro, o Sansão acoplado, em vasinhos também, que a gente tem as bancadas, a gente tem outro tipo de substrato, que a gente vai poder ver aqui. Isso aqui é a floração de valquiriana. Vocês estão vendo que o forte agora é a valquiriana, né? Então aqui vai tirando. Você viu que tem esses buracos aqui, é porque já tirou planta para ir para o showroom. Todo dia tem grupo de transmissão. Se você não se inscreveu nenhum, se inscreva. Olha o jabá. É isso aí. Aproveitando a deixa do jabá, se inscreva no nosso canal, Orquidário Odar Orquídeas. Tá? Se inscreva aí, acione o sininho, dá uma força para nós aqui. Não esquece de dar um like, um joinha. O joinha também é muito bom. Isso é importante. No passeio agora, aqui você tem o que? A Clande? Isso aí é a Clande, é um teste que a gente está fazendo. A Clande a gente tinha alguns problemas para cultivo, porque a Clande é uma planta que ela precisa de umidade, mas não pode ficar encharcada, é que ela apodrece, coisa e tal. E a gente cultivava em madeira, aí a gente acoplou porque tinha que ter umidade. Aí a gente está usando esse substrato agora e está fazendo o teste. Está indo muito bem. Vamos ver o que acontece, porque a orquídea, o teste de orquídea é no mínimo 3 anos, tá? Então não adianta querer fazer teste com substrato, aí 6 meses você dizer que deu certo, porque toda planta, a hora que você replanta, qualquer substrato serve. Depois você vai ter um resultado depois de 3 anos. Com relação a essa questão de substrato, às vezes as pessoas olham aqui, funciona para o bourguignon, mas, por exemplo, para mim que estou a mais ou menos 100 km daqui, a coisa já fica diferente. Aqui para ele é mais seco, mais quente, muito mais calor, tá? Não tem tanto frio. A minha região a 100 km daqui já tem muita umidade e na época de inverno lá chega a bater menos 1 e fica na média aí de uns 6 graus. Então, ao olhar um substrato, você tem que analisar e ver se ele serve para o seu local, para a sua região, para o local que você está plantando. Então é sempre bom comparar e fazendo os testes. E como disse o bourguignon, para testar um substrato você vai demorar uns 2, 3 anos para ver exatamente quais são os resultados. Aqui a gente tem outro setor do orquidário. O orquidário é dividido em vários setores e é de acordo com a necessidade das plantas. A gente vai entrar no orquidário agora, que ele não tem o plástico coberto em cima, é só com flash net. E a gente está adaptando as plantas para que receba a luz e também receba a água da chuva, que é muito importante. A água da chuva é o melhor adubo que existe para orquídeas. Agora tem que tomar cuidado com a drenagem. Se você deixar num vaso sem drenagem na chuva, perde a planta. Então nós vamos entrar aqui na área de labiatas, aqui no nosso lado direito, labiatas. Labiatas estão plantadas em madeira e também nesse substrato que a gente está fazendo o teste que eu disse para vocês, que é casca de arroz no vaso de plástico. No lado esquerdo aqui nós temos dendróbios, alguns dendróbios aqui expostos. Aqui. Esses dendróbios são dendróbios de sombra, não são de sol pleno. Esses daqui são todos de sombra. Nós temos aqui triane, elas plantadas em madeira, e temos triane aqui do outro lado, plantada nesse substrato que a gente está fazendo o teste. Elas vão muito bem, você pode notar aqui que na madeira vai muito bem. Olha o vegetativo disso, quantidade de raiz com floração. E também nesse substrato a floração também vai indo muito bem. Orquídea, o segredo é você estar cuidando dela. Então o substrato é um detalhe, o adubo é um detalhe. O manejo da orquídea é a coisa mais importante que você vai ter. Se você não tem tempo para cuidar da orquídea, não tenha orquídea. É mesmo que filho. Se você não tem tempo de cuidar de filho, esquece, você não pode ter filho. Né? Muitas pessoas geralmente perguntam pra gente, qual adubo que você usa e pensa que é o adubo que faz toda a diferença. Ele faz alguma diferença, mas o cultivo de orquídeas você tem que saber qual é a temperatura ideal para ela, qual é a umidade ideal para ela, qual é a ventilação, que é muito importante, tá? E qual a insolação. A gente tem que lembrar que o mais importante
é a luz, a luminosidade adequada. É com a luz que a planta vai fazer a fotossíntese, tá? Então, não é só adubo, ou é só o toquinho que dá certo, ou é a casca de arroz que dá certo, ou é a telha que dá certo, ou é o isopor que dá certo, ou é a pedra que dá certo. Você tem que adaptar para que você tenha todos esses fatores ambientais equilibrados para você ter um bom cultivo e conseguir bons resultados. Continuando o nosso tour, no nosso lado esquerdo aqui nós temos Eldorado, que é tida como uma planta chata de cultivo, mas não é a planta que é chata de cultivo. A gente tem, como disse o Luiz Matos, nós temos que conhecer a planta para cultivá-la. Essa é uma planta endêmica da Amazônia. Eldorado ela dá na região de Manaus, no entorno de Manaus, só ali que você vai encontrar Eldorado, lugar nenhum mais no mundo tem Eldorado. Uma planta linda, bonita, não é de difícil cultivo, é manejo. Nós temos aqui Triane ainda, e aqui no nosso lado esquerdo, Móssia. Móssia é uma planta da América Latina, ali da região da Venezuela. Nós temos algumas espécies aqui, alguns exemplares. Aqui do lado direito começa as ludimanianas. Então tem nossas experiências ludimanianas nesse substrato que eu disse que está experimentando. Olha que coisa mais linda. Cheio de espatas, muito bem cultivado, vai indo muito bem nesse substrato. E aqui em plena chuva, tá? Não tem aqui a preocupação de apodrecer raiz, porque a drenagem é excelente. Do lado aqui continua, aqui nós temos persivalianas, umas persivalianas diferentes. Aqui tem uma cor de persivaliana única, e o Luiz Matos vai mostrar para vocês uma rubra. Uau, que cor! Tá meio ruim de andar aqui, tá, gente? Porque tá um pouquinho apertado, é muita planta. Mas olha que bela planta. É um rubro, ela é cintilante, então rubro que ela é. Não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, toda essa parte que nós estamos andando são todas monofoliadas, tá? Gaskeliana, ludimaniana, persivaliana, etc. E que são monofoliadas e praticamente no mesmo ambiente na parte da América Central, de Colômbia e Venezuela. Então, todas elas praticamente no mesmo cultivo e num ambiente propício a todas elas, tá? Temos agora aqui um cultivo de Doviana, uma planta tida como tabu. Ninguém consegue cultivar, isso é uma mentira muito grande. Essas coisas de não consegue cultivar é tida como assim, violácea, essas coisas. Mas não é, você tem que entender a planta. Olha aqui a Doviana plantada no substrato. Esse lote todo é Doviana e já está para florir o ano que vem. Então estão super bem. Elas estão no mesmo ambiente de purpurata, mesmo ambiente de gaskeliana, mesmo ambiente de mosse, ludimaniana. E eu digo e volto a dizer, o manejo é super importante. O Luiz Matos frisou, você tem que aprender a cultivar as plantas de acordo com elas, como elas querem ser cultivadas. A necessidade que cada uma tem. E não a necessidade nossa. Não adianta. Você vai ter que adaptar isso tudo. Ao seu ambiente, tá? Isso. Cada microambiente, eu costumo dizer que cada metro quadrado do orquidário é um microambiente que você tem que cuidar como tal. Então aqui não é igual a 5 metros que nós vimos para trás, não é igual a 10 metros para trás. Isso a gente percebe muito bem pela umidade e pela temperatura. Isso mesmo. Então a gente procura fazer o quê? A gente controla no sombrite, controla no plástico, controla na irrigação, tipo de material que você usa para substrato. A gente controla isso tudo. A adubação também a gente controla. Agora nós vamos entrar num outro ambiente quase parecido com o das monofoliadas, mas você percebe um pouquinho mais de umidade e a iluminação um pouquinho diferente, tá? E isso porque são orquídeas micro, que tem uma outra característica. Vamos ver com o Bourdignon o que ele fala sobre isso. Agora aqui, pessoal, a gente tem a região de micro. Micro-orquídeas não é diferente das outras, porque ela requer um pouco mais de cuidado. Ela requer um pouco mais de sombra, um pouco mais de umidade e um cuidado especial, porque, como diz, micro, tudo que é micro requer aquela coisa de, vamos dizer assim, uma porcelana, uma coisa mais delicada. Então você trata ela com mais delicadeza. Mas substrato você não tem que mudar, só o cultivo mesmo que você muda, o jeito de você tratar as plantinhas. E elas respondem super bem. Aqui é a região de micro e tem algumas exóticas no meio. Esse oncídio ele é muito bonito. Ele lembra o Twinkle?
Cico Marguerite. É um híbrido? Não? Eu não conhecia. Muito prazer. Dá uma olhada só, pessoal. E uma coisa eu tenho que frisar. A última vez que eu vim aqui, isso tem uns 4 anos, mais ou menos, 4 ou 5 anos, era um outro ambiente, tá? O Bourdion tocava as coisas sozinho e tal, era um aperto danado. Aí ele resolveu realmente investir e olha, tem que dar os parabéns, porque o cultivo local, você não encontra uma praguinha praticamente no chão, você não encontra uma praga no meio dos vasos. Está muito bem cultivado, cada ambiente bem separado. A solução que ele arranjou de bancadas, que as bancadas antigas eram de madeira e causavam muito problema porque as raízes vão prendendo. Então ele arranjou um sistema de pallets aqui e montou umas bancadas, uma estrutura muito boa, tá? E lá na frente, que você pensa que acabou aquela parede lá, não acabou não. Lá para frente você vai ver outro tipo de cultivo. Agora nós vamos entrar num outro ambiente, um outro orquidário, tá? Para mostrar cultivo de algumas bifolhadas e como é que se dá esse processo, inclusive poder comparar bifolhada que está sendo cultivada no vaso de bifolhada que está sendo cultivada no toquinho. Vamos lá? Vou passar de novo para o Bourdion para ele dar uma instrução para a gente. Aqui a gente está em outro ambiente, como diz o Luiz, e aqui nós temos o flash net e temos o plástico. Né? Por quê? Porque nós temos a bancada e temos plantas que requer que a gente cuide mais da umidade. Aqui no nosso lado direito são ametistoglossas, vai até a metade da bancada, de vários tamanhos, muitos cruzamentos, e elas estão com esse substrato que a gente está fazendo o teste. Praticamente esse teste já está aprovado, porque a gente já está há 2 anos cultivando nele, 2 anos e meio, então está aprovado. Então ele se desenvolve super bem, as hastes saem beleza, os bulbos também respondem bem, enraizamento ótimo. Do nosso lado esquerdo, isso aqui é estanhópia e gôngora. Você vê que está mais sombreado do lado de cá, ele pega essa luz menor e elas gostam disso. Na luz menor estão se desenvolvendo super bem. Daqui depois vocês vão ver aonde que elas vão ser plantadas. No começo é tudo igual, os vasinhos de plástico com substrato. Depois ela requer outro tipo de substrato, que isso aqui é a importância de você ter um cultivo bom de estanhópia, é você ter o substrato adequado. Quando elas estão pequenas, elas não exigem coisas diferentes. Depois a gente vai ver do outro lado o detalhe da estanhópia adulta. Uma coisa que você deve observar a folha da orquídea também diz muito sobre o que ela precisa. Quando você tem plantas como esta-rópia, por exemplo, e outras espécies de folhas largas, isso quer dizer que ela precisa de menos luz, tá? Ela precisa de um lugar mais sombreado para ela dar folhas maiores e captar mais luz. Na natureza ela tem essas folhas grandes porque ela está no meio da mata, tá? Então, por milênios, ela se desenvolveu dessa forma num ambiente que exige menos luz. Se você colocar orquídeas de folhas largas com muita luminosidade, certamente elas vão queimar. Aqui temos purpuratas já no berçário ainda, né? Os vasinhos normais, o cultivo normal. Agora eu queria falar para vocês um pouquinho de violácea, que é outro tabu, né, de cultivar violácea. Violácea acrante. Então, o cultivo de violácea acrante está aqui no lugar mais sombreado, né, perto daquelas estanhópias. E o cultivo de estanhópia de aclande e de violácea tem que respeitar um certo detalhe. No começo, quando elas estão pequenas assim, elas não têm problema com umidade. Não tem problema com umidade. Então você pode ter bastante água e com substratos tranquilos. À medida que elas vão crescendo, elas começam a ter uma exigência maior. Estanhópia, estou com a cabeça com estanhópia. As violáceas e as aclandes necessitem de uma coisa menos úmida, porque a aclande é da região da Bahia. E lá na Bahia é numa região semiárida quase, né? Perto de Feira de Santana, na Pedra do Cavalo, ali tem muito ainda. Então ela é de região seca, fica uma seca o ano todo. Então se você colocar com muita umidade, você vai perder a planta.
No começo os seedlings vão bem, depois começa uma exigência diferente que a gente vai ver logo abaixo. Violácea é a mesma coisa. Ela, apesar de ser da Amazônia, elas normalmente ou dão no Mato Grosso ali, que é aquela região que ela dá naqueles arbustos menores, que é seco, ou ela dá na Amazônia, mas ela dá na Amazônia em cima na árvore, na ponta da árvore, em regiões que são úmidas, mas que requer o quê? Requer que as raízes fiquem mais secas. Então a gente vai mostrar para vocês logo a seguir como é que funciona isso. E aí, como é que tá? Tá gostando? É uma aula conversar com o mestre, né? Sabe por quê? Porque ele é Luiz. Todo Luiz é gente boa. Ele concorda comigo. Ó, não se esqueça. Se inscreva no canal, acione o sininho, dê um joinha. Assim, ó. Joinha do Bourguignon é desse tamanho. Tá? Vamos continuar? Agora vamos ver outro tipo de cultivo. Pessoal, agora a gente vai dar seguimento àquilo que a gente parou sobre violáceas e aclâmias, né? Então eu vou pedir para o Luiz mostrar para vocês o cultivo acoplado para violáceas quando elas ficam mais para adulta. O que a violácea necessita? Como eu disse, quando elas estão em cima das árvores, necessita que a raiz fique solta e quer umidade, mas umidade para a planta, não umidade para a raiz. Então aqui a gente acopla no vasinho. Então a raiz que quer descer para pegar mais umidade, ela desce. A raiz que necessita ficar fora, ela fica e o enraizamento vai ficar solto. Então esse sistema serve aqui para nós, na nossa região muito seca, e precisa disso. Entendeu? Aí você vê na sua região como é que funciona para vocês. Mas aqui as plantas se dão super bem nesse sentido. Vamos ver as menores, elas estão crescendo, saíram daqueles vasinhos menores e entram nesse padrão. Esse padrão aqui é o padrão para dar flor já. Aquele vasinho vem para cá. Porque se a gente deixar aqui, naquele vasinho até dar flor, vai dar problema de cultivo. Vai dar perda dela, vai começar a entrar podridão, tem uma doença de violácea da mata que não foi identificada ainda, chama dumping. Dá um dumping e aí você perde a planta. Vamos ver mais para cá, Luiz. Temos aqui ó, as violáceas, que são violáceas. O trabalho que a gente faz também, que eu queria salientar, é essa escadinha. Não é para só ficar bonito, não. Fica bonito também. Mas aqui qual é a finalidade? O Luiz frisou no começo. Luz, água, né? Adubação, tudo. Umidade e ventilação. Para elas receberem da mesma forma. Todas elas. Se você põe no mesmo nível, as plantas uma atrapalha a outra para receber isso que a gente disse para vocês. A necessidade de cada planta. E aí a gente vai andando, mais violáceas. Aqui entra numa outra espécie de catileias, que são também bifolhadas, que são esquilerianas, né, que a gente costuma chamar no Brasil de chileriana. Mas o nome correto é esquileriana. A gente chama de chileriana, que a gente traz tudo brasileiro. Então é outra planta que era considerada com tabu, é uma planta endêmica ali da região do Espírito Santo e sul da Bahia. E que hoje já não existe mais na natureza, ela já está extinta. Tá? Então você só tem hoje a esquileriana, graças ao trabalho de reprodução de orquidóforos como Bourguignon e uma série de outros, tá? Que mantém a espécie, porque na natureza ela não existe mais. Vamos lá ao detalhe da esquileriana. Ela requer pouco menos luz do que o normal das outras catileias e ela gosta de umidade. Mas, mesma coisa da violácea, se você deixar direto com muita umidade, você vai perder a planta. Você vai perder para o fungo e bactéria. Mas aqui você vê o cultivo, está esplendoroso, na minha opinião. Aqui tudo que ele está falando é na opinião do pobre coitado aqui, hein? Não é? Ninguém é dono da verdade, hein? Então vamos lá. Temos aqui mais adultas já. Tudo aqui está em ponto de floração. Agora para o final do ano, a floração dela aí de outubro em frente. Então nós temos uma bela de uma floração aqui. Temos vários e vários exemplares muito bonitos. Tá lembrando que a esquileriana, ela é uma orquídea bifolhada, tá? É uma catleia bifolhada. E aqui do lado de baixo são as experiências do Bourguignon, né? Eu faço algumas experiências, umas dão certo, outras nem tanto, né? Para não dizer que dá errado. Aqui, cultivo na madeirinha. Olha como fica bonitinho. Não é isso? Mas bem também. Sabe por que ele está mostrando isso, pessoal? É que ele vai montar uma fábrica de fazer esses cestinhos aí, porque esses cestinhos a mulherada adora.
Tá, então a ideia é a gente fazer uma fabriquinha agora desses cestinhos, né? Tá aqui para outra nascência, quem sabe. Olha a outra experiência. Aqui fica mais barato ainda, ó. Esqueleriana no copinho. Esse copinho aqui é daquele telinha de galinheiro, sabe qual é? E um araminho para pendurar. E resto de Sansão. O que sobra daqui do estoco grande, para não jogar fora, é o que a gente faz. Olha como fica bonitinho. Olha aproveita tudo, olha o vigor da planta. recicla e vai dando bem, fazendo as experiências. Então vocês estão notando que não é o substrato que manda, né? É o que? Cuidado. Cuidado é importante. Cuidado é importante. Aqui do nosso lado aqui ainda tem aqui uma experiência que a gente está colocando nesse substrato novo. Plantas schilleriana plantadas direto do frasco, nesses potinhos. E depois você vai para acoplar. Isso. Por enquanto tá dando certo, vamos ver até onde vai, né? Tá gostando? Não se esqueça. Se inscreva, acione o sininho e vamos continuar conversando com o Bourdignon, vendo um pouquinho mais sobre a Clandes, agora já num tamanho um pouquinho maior e mostrando algumas das características da Clandes, que é uma outra catleia que eu também sou apaixonado. Vamos lá? Uma outra bifoliada, a Clandes, nós vimos ali em cima os vasinhos menores com as plantas menores, né? Nós vimos lá no outro lado, nós vimos lá do outro lado, elas na experiência que a gente está fazendo direto no substrato de casca de arroz. Mas o meu preferido é esse cultivo aqui, acoplado. Você tem um toquinho de Sansão acoplado no vaso. É aquilo que eu disse. Ela escolhe a época dela que ela quer por raiz dentro do substrato, raiz no toco e raiz nua, né? Isso aqui, no meu entender, nos poucos anos que eu tenho de orquidofilia, é o ideal. A planta fica à vontade, natureza. Só lembrando uma coisa, raiz, ela tem várias funções, tá? Então você tem raiz, que é realmente, todas elas vão absorver água e nutrientes para serem transformados em seiva através da fotossíntese, né? E você tem também raízes que vão servir só para fixação, tá? E você tem algumas que vão estar procurando o ar, porque ela, principalmente a Clande, se você tentar trancar as raízes dela dentro de um vaso, acabou a brincadeira, você vai perder a Clande. E a Clande, depois que ela fica adulta, a cada bulbo é uma floração. Tá? E o perfume é sensacional. Vamos continuar a conversar com o Bourdignon? Vamos lá. Oi, gente. Olha aqui o que tem na mão aqui. A Alaori. Lele Laori, Adrolele Laori, agora é Catilé Laori. Vocês acreditam? Estou falando. Então, cultivo de Alaori. Alaori é uma planta também ali na parte sul da Bahia e Espírito Santo. O cultivo dela é fácil também, só que ela requer umidade. Mesma coisa das Aclandes. O que a gente solucionou aqui? Esse tipo de cultivo. Acoplado. Entendeu? Olha como fica bem acoplado. Olha as toceiras que viram. Essa toceirinha tem quantos anos, hein, tio? Tem mais uns 15 anos. Olha a outra toceira linda. Olha aqui. Essas aí são descendentes da Rainha da Lapa, não? Quase. Hã? Não, nenhuma delas. Nenhuma delas? Você não tem nenhuma daqui? Não tem nenhuma. Eu tenho uma das minhas preferidas, eu acho que foi a minha primeira, uma Rainha da Lapa. Olha aqui, todas elas já estão em ponto de floração, gente. Ó, a Alaori não é considerado micro-orquídea, né? Mas ela dá flor pequenininha assim, ó, ótima para lugares que não tenha muito espaço, né? Nós temos cultivo da Alaori e ela não fica tão grande. Se aquela toceira com 15 anos, não é tão grande. É uma planta que você pode ter em casa tranquilamente, sossegado. Alaori, gostaram? E aqui nesse outro cantinho, nós temos as Insíquia. Insíquia é uma planta que a gente diz assim, Maria Sem Vergonha, né? Sabe o que é Maria Sem Vergonha? Você vai para a serra, no chão assim, do lado daquelas estradas, tem aquela florzinha bonitinha, tudo colorida, Maria Sem Vergonha. Dá em qualquer lugar, né? E Insíquia é assim. Insíquia, ela você pode fazer acoplado, pode fazer em vaso, pode fazer em topo, pode fazer do jeito que você quiser. Ela vai bem. Basta cuidado. Bom, pessoal, chegamos na área de berçário. Dá uma olhada no que tem de bebê aqui, ó. Todos eles em bandeja, tem bandejas plásticas, geralmente com esfagno.
tá? E várias espécies aqui. Aí você já tem. Aí você já passou pra creche, tá? Então aqui já é a creche, já não é mais o berçário, tá? Só para vocês terem ideia do que tem de planta aqui ainda, que depois vai ser repassada para vasos e para cultivo individual. Aqui para vocês verem, essa aqui é uma laure, tá em flor, tá? E aqui tem mais uma. Essa já tá passada, mas você vê o cultivo no toquinho como é que fica. Vocês viram que eu tinha colocado uma panorâmica lá informando que tinha um outro ambiente, né? Que parecia que a orquidária acabava lá, mas não. Agora nós vamos entrar na outra área, onde há outro tipo de cultivo, tá? Conforme as plantas, o tamanho, a necessidade de cada uma, você vai encontrar um outro tipo de cultivo. Vamos continuar a bater papo com o Bourdignon. Aqui nós temos uma outra parte que é mais, não é mais nova, mas é quase... Só tem uma mais nova que essa. Então nós estamos um cultivo só com flash nets, sem o plástico em cima, porque eu gosto muito de chuva, como já disse, e as plantas também. Nós temos ânceps, cultivada no toquinho. Ânceps é uma planta do México, gosta muito de luz e gosta muito de ficar na madeira, não gosta muito de água. Por contrapartida, embaixo dela nós temos gôngoras. Isso é uma gôngora, tá? E junto das gôngoras nós temos as estanhópias. Lembra que vocês viram umas mudinhas de estanhópia? Elas ficam assim. E lembra que eu disse para vocês que nós temos um detalhe técnico para as estanhópias? Vamos conversar sobre o detalhe técnico das estanhópias. Aqui antes do detalhe técnico nós temos aqui, ó, mais violáceas. E aqui temos mais violáceas e mais ânceps. Agora o detalhe técnico que eu queria mostrar para vocês sobre estanhópias é esse aqui. Você lembra que eu disse que estanhópia, no começo, ela não requer nenhum cuidado especial quanto a meio de cultura, né? Substrato. Agora, quando elas ficam adultas, elas exigem o quê? Substrato ácido. O que significa isso? Um estado mais avançado de composição. Qualquer substrato que você use vai decompor com o tempo, né? Que são plantas, se são plantas, são cascas, são coisas que vai se, elas vão denegrir, ou que seja, as bactérias, os fungos vão comer, vai deteriorando e vai acabar. E aqui nós temos aqui, ó, casca de sanção em deterioração. Isso está super ácido, tá? Então a gente aproveita as cascas, os restinhos. E tem mais um detalhe, adoram, né? Tem mais um detalhe que é a questão da flor. Como é que acontece? Por que ela está num cesto vazado? Esse cesto vazado é super importante, porque estanhópia, a inflorescência dela acontece para baixo. Ela vai furar aqui embaixo, vai soltar a haste floral e vai soltar os cachos por baixo. Então ela tem que estar pendurada. Se ela estiver numa bancada, você nunca vai ver flor. Se ela estiver num vaso, dificilmente você vai ver flor, porque a inflorescência sai por baixo dos bulbos, né? Entre os bulbos, nos pseudos bulbos, sai a inflorescência e dá as flores por baixo. Estanhópia, o pessoal tem o apelido de planta portuguesa, porque dá de ponta cabeça. Pessoal, primeiro, tem que pedir um pouquinho de desculpas para vocês, porque eu estou gravando no celular direto, tá? Infelizmente eu comprei um microfone de lapela duplo para fazer entrevista. Vou melhorar, só que veio falsificado, dancei. Então toma muito cuidado com muita coisa que está vendendo, inclusive até em lojas oficiais, tá? Mas mudando a conversa, tem muita gente que compra orquídea olhando só como um efeito, como uma decoração. E a gente não pode pensar só dessa maneira, tá? É um ser vivo. E por isso ele merece atenção. Você não vai precisar estudar tudo, decorar tudo, primeiro porque ninguém vai conseguir saber tudo. Tá? Então cada dia eu aprendo mais, a gente troca experiências e tal. Mas tem uma coisa que é muito legal e que a mulherada vai gostar, e eu vou mostrar para vocês aqui atrás. Vou passar para o Bourdignon e vocês vão ver como, além do cultivo ficar muito bom, também fica muito decorativo. Vamos olhar? Pessoal, agora vamos ver um outro gênero, Sophronitis.
A Sophronites é uma planta também que requer cuidados igual às outras. Nós aqui temos um cuidado com elas dessa forma. Nós preparamos uma bolachinha de sanção do campo, um furinho, um araminho, a identificação. Não esqueça de identificar suas plantas, isso é super importante. E o enraizamento eu gostaria que vocês vissem. Onde é que ela enraiza? Aqui a gente pega direto do frasco, pega um pouquinho de esfagno, põe em cima e amarra. Ela fica decorativa, você pode pendurar onde você quiser. Dito isso, não me interprete onde você quiser, assim, aleatoriamente. Escolha um lugar que ela vai se dar bem. Não? Aquele negócio que a gente conversou, luminosidade, a água e tudo mais, né? Que a gente já conversou antes. Aqui nós temos um paredão de Sophronites, Cernio, Sophronites Vitigiana e as outras Sophronites todas que nós temos aí. Tem um pouquinho de cada aqui e vocês podem fazer isso. Nada mais é do que uma tela, uma pendurada no orquidário e penduradinho os ganchinhos. Prático, simples. Orquídea não quer nada sofisticado. A planta é rústica. A orquídea é uma das plantas mais rústicas da natureza. Para você conseguir matar, você tem que sofrer muito, mas ela morre se você não cuidar bem. Pessoal, agora vamos ver outro setor aqui do orquidário. Não vai dar para ver tudo nessa edição, então eu convido o Luiz para voltar outro dia. A gente faz uma outra edição com as outras partes do orquidário. Pagando o cafezinho. O café e o almoço é por minha conta. Muito bom. Quem vier aqui eu pago o almoço. Olha aqui, uma planta que também gera muita dúvida no pessoal. Isso aqui é uma planta também. A cidade de onde é endêmica, essa aqui é do Brasil, chama Santa Maria do Jetibá, né? Isso fica no Espírito Santo. Os letos lá que colonizaram aquela parte, eles não conseguem falar Jequitibá, então fala Santa Maria do Jetibá, meio enrolado. Isso é uma velutina, Cattleya velutina. É outro tabu que o pessoal tem dificuldade em falar que eles não sabem cultivar. Mas olha aqui, acopladinha. Isso aqui é um espetáculo para cultivar assim, ó. Não dá trabalho nenhum. Acopla num sançãozinho do campo, um vasinho, e você vai ter florações belíssimas. Aqui a gente já tem floração há vários anos assim. E está aprovado, tá? Então eu recomendo. Façam isso que vocês vão se dar bem. Pessoal, velutina também é outra Cattleya bifoliada, tá? Mas ela é uma bifoliada que tem o pseudobulbo muito mais fino. Então se ela sofrer um pouco de falta de umidade, ela acaba fechando, tá? E você perde a planta. Então a questão que o pessoal fala é a questão da umidade. Ela gosta de ter umidade, mas umidade ambiente. Isso não quer dizer raiz molhada, ensopada, tá? Então, esse é o detalhe da velutina. E aqui em Americana, numa região seca e com muita insolação, o Bourguignon conseguiu criar um microambiente onde ela recebe bastante umidade ambiente, boa insolação, tá? E está tendo um resultado, um cultivo muito interessante. Gente, olha aqui isso. Nós vimos as ametistoglossas nos vasinhos, nas bancadas, né? Agora a ametistoglossa, para ficar bonita, ela precisa ficar assim. Olha isso. É outra planta ali da Bahia, certo? Ela é uma pernuda que a gente fala, bifoliada, das canelas compridas, né? Igual tigrina, igual gutata, bicolor e assim por diante. Então essas plantas requerem o quê? Uma aeração ótima para vaso. A gente usa cachepô, a gente usa vaso, só que tem que ser uma aeração boa. E ela se torna bonita quando ela dá um cacho. O cacho, com 2, 3 flores, é bonitinha. Bonitinha, uma feia arrumadinha, né? Agora bonito mesmo é quando está com 15, 20, 30 flores no mesmo cacho. E para tanto ela precisa estar forte e saudável. Uma planta forte e saudável eu considero que seja isso. Dá para mensurar por aí. Gente, e o Bourguignon tem 1,90 e quanto? 1,90. Tá, então, ou seja, ele tá com uma senhora caneluda aí, brincando, é quase do meu tamanho. Então é uma plantinha legal. Quando você chega nesse ponto de cultivo, você pode já dizer que você está satisfeito. Pelo menos eu fico satisfeito com esse ponto de cultivo. E agora, para finalizar hoje, eu quero mostrar para vocês Ânceps adulto. Pessoal, quando a gente fala em cultivo, você consegue ver
como a planta vai se desenvolvendo e como ela vai dando certo, tá? Aquela planta que ele mostrou, se você olhar, você acompanha. Os bulbos vêm crescendo. Vem lá de baixo, vem lá de baixo. Quando você pensa que ela atingiu o auge, ela conseguiu subir pelo menos mais uns 15 centímetros. Sinal de que o cultivo está dando certo. Se a frente da sua planta começa a dar bulbo menor do que traz, algum problema no cultivo você tem. Então procure reparar, esses são alguns sinais que a planta fala. É isso que a planta fala com a gente. Se ela está se dando bem ou não. Tem outros sinais também que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas esse é um. Se o seu cultivo está dando certo, o bulbo que está vindo na frente, ele tem que ser maior ou igual ao que está atrás. Para quem não conhecia a Anceps, tá? É uma orquídea do México e na verdade ela é uma lélia. É isso? Oficialmente é lélia, não tem nada de catleia, tá? Porque a lélia foi originariamente registrada com plantas que eram da região do México e da América Central. Por isso que a gente não tem mais a chamada lélia purpurata e o restante, elas viraram catleia. Pessoal, nós vimos as lélias ali ainda pequenas, né? Mas elas atingem os volumes meio assim desproporcional. Olha o tamanho disso. Isso é uma planta só, não é uma montagem com várias plantas não. Para você ter uma ideia que quando você se propõe a cultivar bem cultivada, você vai ter coisas sensacionais como essa daqui. E o Luiz pode mostrar outros campos ali pendurados. Quantos anos tem essa criancinha? 15 anos. Então, gente, é aquela coisa, o pessoal que tem a mania do picadinho, que corta, não pode ver planta e corta, perde essas coisas, tá? Dá uma olhada, essa coisa mais linda. Imagina isso tudo com 10, 15 hastes abertas e com flor. Pessoal, dando mais uma olhada aqui pro ambiente do Bourguignon, para a cidade americana, para a altitude que a gente tem aqui, tá? Então, esse é o cultivo, depois de anos e anos e anos de experiência, que é muito bom para ele e muito bom para as plantas. Ele foi selecionando microclimas, tá? Só para vocês terem uma ideia, o piso dele é de brita, tá? Então ela segura bastante umidade, porque aqui a região dele é muito seca. Então ele consegue criar um ambiente que retém bastante umidade no chão, essa umidade vai subindo. Na parte de baixo, vocês vão ver que vai ter aí stanhope, gôngora e outras de folhas largas, que são cultivadas abaixo de outras plantas que são cultivadas no toco que pegam mais luz, tá? Aqui no caso, valquirianas, tá? Então você tem elas em degrau, cada uma, você percebe muito bem aqui que todas elas vão pegando o sol conforme o sol vai se elevando, elas vão pegando luminosidade, então elas não ficam competindo entre elas, tá? Aí tem mais um outro espaço aqui de valquirianas, de cruzamentos do Bourguignon e cruzamentos que ele adquire com outros amigos orquidófilos e ele acaba desenvolvendo o cultivo e comercializando essas plantas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, me ajude, dê uma força para que a gente continue a gerar mais conteúdo. Até a próxima e um grande abraço.